Pessoal, boa noite. Vamos só esperar só mais um pouquinho, só para a gente ver se mais pessoas logam, tá? A gente já começa. Pessoal, vamos só esperar pelo menos mais 5 minutinhos, tá? Tá faltando bastante pessoas ainda e, e a gente já começa. Como no outro dia, fica aberto aí quem quiser enviar áudio ou quem quer escrever no chat com perguntas, experiências, sugestões. Eu estou só fazendo um levantamento aqui do próximo dia que nós vamos conversar. Tem uma, duas, três pessoas que demonstrou preferência na sexta-feira. O problema é que a Estela e a Fernanda não podem na sexta-feira. A Olivia, a Letícia, a Bárbara preferia sexta-feira. A Gabriela preferia na quarta, só que quarta-feira eu estou vendo que tem curso, e alguns de vocês fazem esse curso. Por enquanto, eu não estou vendo impedimento na quinta-feira, pelo menos quinta-feira, ninguém demonstrou algum impedimento, tá? Então, continue votando, logo, logo eu coloco isso aqui no grupo. Parece que o único dia que não tem conflito aí do grupo seria na quinta-feira. É isso, quem puder checar realmente as informações aí, tá? Mas eu vou colocar no grupo, provavelmente vai ficar quinta, por não ter conflito até agora. Vou esperar mais 3 minutinhos. 7:07. Vamos ver se mais alguém vai conseguir logar. A não ser que vocês falem assim, não, só a gente mesmo vai participar, já vamos começar e vamos embora. A gente já começa. Hoje, a gente, para fechar os principais antidepressivos que a gente vê no
Só esperar um pouquinho, a Amanda, ela acabou caindo e ela colocou até no grupo nosso aqui que ela não está conseguindo voltar realmente a logar. Parece que deu certo agora. Deixa eu ver, a Amanda está de volta. Então, beleza. Pessoal, vamos esperar 2 minutinhos, então, que aí quem conseguir logar, a gente já começa, a não ser que alguém falou, olha, espera um pouquinho que eu estou dando problema aqui, e assim que eu logar, a gente começa. Pessoal, como está falando, para a gente finalizar depressivos mais utilizados, hoje a gente vai falar sobre a mirtazapina, a trazodona e a bupropiona, tá certo? Não estou falando que só existe esses antidepressivos, mas os que mais são utilizados na nossa prática do dia a dia são os inibidores da recaptação de serotonina, os tricíclicos e esses 3 antidepressivos atípicos. E a gente também vai falar de uma outra classe de neuroléticos, são outra classe de psicotrópicos, que são os neurolépticos, também como conhecidos como antipsicóticos. Pessoal, 7h10, alguém sabe se tem mais pessoas, está tendo algum tipo de dificuldade, que a gente precisa esperar para acompanhar ou vamos embora? O que vocês acham? Pode começar, doutor. Então, vamos começar. Quem chegar um pouquinho atrasado, quem quiser gravar aí, tá certo? Fiquem à vontade. Se alguém chegar um pouquinho atrasado, precisar alguma dúvida, depois eu tiro as dúvidas, a gente conversa sobre o que ficou para trás. Bom, pessoal, só para relembrar então, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eu falei para vocês que talvez hoje é o mais utilizado, por ter uma resposta muito boa com quase todos os tipos de transtornos de humor, principalmente os ansiosos, principalmente os transtornos depressivos. Tem um ótimo perfil de segurança, então são bastante utilizados. Se a gente escolher eles logo de primeira, dificilmente a gente irá errar. Vai depender realmente da resposta de pessoa para pessoa. E a gente acabou entrando nos triciclos, que eu cheguei a comentar com vocês. Tomar cuidado para usar em idosos. Remédios que são muito bons, mas tem um perfil de segurança um pouco... A gente tem que usar ele de maneira mais cuidadosa por conta do perfil de segurança, tontura, retenção urinária, constipação intestinal, e aí a hipotensão postural pode interferir no ritmo cardíaco. A gente toma um pouquinho mais de cuidado para utilizar os triciclos, principalmente em idosos e cardiopatas, que são cardiopatas em relação a ritmo cardíaco. E a gente falou dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, também conhecido como DUAs, que nada mais é do que inibidor seletivo da recaptação de serotonina com a vantagem de modular a dor. A gente falou nos triciclos, que é um dos únicos classes realmente que nós temos escalonamento
da dose conforme a sua função. A partir de 10 miligramas modulador, a partir de 25 miligramas ele funciona como ansiolítico, e a partir de 75 miligramas ele funciona como antidepressivo. E pegando um gancho aí dos tricíclicos, eu vou começar como dos antidepressivos atípicos da mirtazapina. Então vai depender aonde que vocês vão consultar a leitura de vocês, às vezes uma classificação mais nova, mais antiga. As classificações mais antigas colocam eles, a mirtazapina como antidepressivos atípicos, mas algumas classificações colocam eles como um tetracíclico. Quando a gente fala em tetracíclico, vem na nossa cabeça o tricíclico, né? Será que tem algum tipo, alguma relação aí, alguma característica que é comum realmente dos dois? Eu vou falar para vocês que tem bastante características dos tetracíclicos que realmente batem com os tricíclicos. A mirtazapina, igual os tricíclicos, é usado tanto no transtorno de humor, né, como ansioso, e transtorno depressivo, e diferente dos tricíclicos, na verdade, ele não funciona como modulação de dor. E aí vem a primeira diferença do tetracíclico com o tricíclico. Tricíclico modula dor, tetracíclico não modula dor. Outra diferença também é que conforme você vai aumentando a dose, você tem funções diferentes do tricíclico. Aqui no tetracíclico, não. A mesma dose que a gente usa para transtorno ansioso, a gente usa para transtorno depressivo. Algumas características também que coincidem com o tricíclico é quanto ao apetite. Assim como os tricíclicos, a mirtazapina aumenta o apetite. Assim também como o tricíclico, a mirtazapina do sono. Assim como o tricíclico, a mirtazapina reduz libido, tá certo? E os dois próximos a gente vai ver diferenças quanto a libido. E limiar de crise convulsiva, sem exceção, todos eles reduzem realmente o limiar de crise convulsiva. E qual seria a diferença realmente da mirtazapina com o tricíclico? A mirtazapina, diferente do tricíclico, tem um perfil de segurança muito interessante, tá? É um remédio que é bastante utilizado em idosos, certo? Então, segurança em idosos, tá certo? Então, a mirtazapina tem a função, ou ela retém urina? Pouco provável, tá? Ainda não vi nenhuma pessoa que usou a mirtazapina que teve retenção urinária. O efeito talvez mais comum aí dos outros é a boca seca, mas constipação intestinal não provoca. Uma boa segurança do ponto de vista cardíaco, então dificilmente vai alterar realmente qualquer parâmetro aí cardíaco, aumenta o intervalo QT, é bem difícil a gente ver. Em crianças, não é utilizado logo de primeira opção. Se a gente ler a bula da mirtazapina, lá está escrito um remédio que não é recomendado por não testado em crianças, então não é a primeira escolha que a gente opta realmente em crianças, em adolescentes. Ô, gente, perdão, bocejando aqui. Então não é um remédio que a gente escolhe logo de primeira, mas existe realmente espaço para ele dentro da pediatria, dentro da adolescência, quando a gente
tenta um outro remédio, não dá certo, a gente precisa de um remédio que aumenta o apetite, aumenta, né, junto com o apetite, o peso, em relação ao que dá uma certa sonolência na pessoa, a gente está diante de um ótimo remédio. Então, tudo que eu falei para vocês no triciclo, olha, evite usar em idoso, já a mirtazapina a gente usa bastante em idosos, tá? E principalmente por esse perfil de segurança que ela tem. As apresentações que a gente tem da mirtazapina, desse remédio, é de 30 miligramas, opa, esqueci uma aqui antes, 15 miligramas, 30 miligramas e 45 miligramas. Essas são as 3 apresentações que a gente tem. Dificilmente a gente passa de 45 miligramas, mas a gente pode chegar a 90 miligramas. Em geral, a gente trabalha muito mais com 15, 30 miligramas, e poucos casos realmente a gente chega a 45 miligramas. Ótima resposta tanto no transtorno ansioso como no transtorno depressivo. O que às vezes impede a gente de usar, ou o que faz a gente usar pouco, realmente é quanto a sonolência que ele pode dar, e às vezes o apetite, tá certo? Na idade de vocês, por exemplo, às vezes a gente precisa recorrer à mirtazapina, e junto com a mirtazapina começa a ganhar muito apetite e muito peso. E aí, nesses casos, a gente deve repensar, ou às vezes trocar o remédio por conta do ganho de peso. Passando para a trazodona. A trazodona, o nome comercial dela é o Donarem. Donarem com N no fim. Eu brinco bastante, né, que trazodona, o nome Donarem vem da expressão do Notting, porque a trazodona, ela faz aumentar o sono. Então, ela aumenta o sono, porém, sem diminuir o sono REM. Boa parte dos remédios que a gente usa para induzir o sono ou para manter o sono, eles alteram o sono REM, diminuindo o sono REM, que é realmente o sono reparador. Já a trazodona é interessante que ela aumenta o sono da pessoa, pode ser utilizado para induzir o sono, porém não altera o sono REM, tá certo? E assim como a mirtazapina, ela é utilizada também tanto para o transtorno ansioso como o transtorno depressivo. Ótima opção para a gente escolher. A trazodona, em alguns momentos a gente usa ela associado, eu falei que eu ia comentar agora, e aí a gente usa ela associado com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. A trazodona, ela não age em um único neurotransmissor, ela tem uma fisiologia um pouco mais complexa aí na sua forma de atuar, ela de uma forma mais complexa em vários neurotransmissores, e a diminuição de libido que o inibidor seletivo da recaptação de serotonina causa, quando a gente associa a trazodona, pode melhorar esse efeito adverso. Então, a pessoa, às vezes, ela, com associação, ela não perde tanto libido quanto associado ao inibidor seletivo da recaptação de serotonina de maneira isolada. O apetite da trazodona é bem interessante que ele é indiferente. Ou seja, de maneira direta nem faz ganhar o peso, ganhar apetite, e de maneira direta também não faz perder o apetite, perder peso. Vai depender se a pessoa é ansiosa, é depressiva, desconta na comida, se melhorar o transtorno, ela vai reduzir o apetite, a tendência é perder peso. E o contrário, aquela pessoa que não come, realmente para de se alimentar, no transtorno de humor, melhorou o transtorno de humor, a pessoa volta a comer, provavelmente vai melhorar o apetite e pode ganhar o peso. Trazodona aqui é uma característica forte dela,
ela aumenta a libido, tá certo? Quando usado de maneira isolada. E em homens, tomar cuidado, tá? Que podem evoluir para o priapismo. Nunca vi realmente acontecer, não é algo comum, tá? Mas também não é algo raro na literatura. É interessante você orientar realmente os homens que estão em uso da trazodona. No caso de ter uma ereção prolongada e dolorosa, descontinuar realmente o medicamento e procurar um pronto atendimento para as medidas necessárias e não ter prejuízos aí pelo resto da vida. Alguns homens acham muito legal, né? Ah, já estava ruim realmente ter ereção, e aí começou a ter a ereção e ficou prolongada aí, isso é muito bom. Explicar direitinho para o homem, olha, se não realmente descontinuar o remédio, não procurar ajuda, pode ter disfunção erétil para o resto da vida. É um remédio, então, bem interessante para utilizar para quem está reclamando de libido. O libido, na maioria das vezes, interfere a mulher, enquanto a ejaculação interfere mais em homens, tá? E a trazodona é legal para a gente usar, realmente, nas duas situações, tanto em homem como em mulher, que reclama realmente de não ter libido, não ter vontade de namorar. E, sem exceção, todo antidepressivo reduz o limiar de crise convulsiva. Se eu tiver caso de epilepsia, crise convulsiva, lembrar sempre do citalopram e escitalopram, que, apesar de diminuir o limiar, eles são que menos reduz o limiar. E aí vocês me perguntam, mas qual é a diferença, então, da mirtazapina para a trazodona? A diferença que mais interessa, realmente, é o apetite, tá certo? Enquanto na mirtazapina o apetite aumenta, na trazodona é indiferente, e o outro efeito passa a ser em cima de libido. Tá? Trazodona aumenta a libido, mirtazapina diminui a libido. Então, pensa você pega um idoso que precisa realmente ganhar apetite, ganhar peso, eu vou dar preferência à mirtazapina. Enquanto um idoso que não pode ganhar peso, eu vou preferir a trazodona. Se for uma pessoa que não está bom libido e reclama para você do libido, isso interfere muito na vida dela, pensar na trazodona. Uma pessoa que não tem problema com libido, que não realmente incomoda essa parte, a gente pode pensar na mirtazapina, tá certo? As apresentações da trazodona é de 50 miligramas e 100 miligramas, apresentação tradicional, e tem apresentação retarde. A apresentação retarde a gente só tem no mercado hoje o Donarém, o próprio Donarém, e é um comprimido que tem 2 sucos. Então, ele é bipartido, de tal maneira que forma 3 pedaços, e cada pedaço equivale a 50 miligramas do remédio. Quando utilizamos um, quando utilizamos outro? Quando você pretende dar um pico da trazodona, você escolhe a apresentação tradicional, mas ela não tem uma meia-vida prolongada, então pode ser que a pessoa volte a ter sintomas ansiosos, depressivos no meio do dia. Quando isso acontece, ou você volta a usar a apresentação tradicional, você pode usar até 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, ou você opta em utilizar a liberação prolongada, o Donarém retarde, que consegue atuar durante todo o dia. Então, se eu uso o Donarém retarde uma única vez, e ele vai atuar durante todo o dia. Quanto de trazodona a gente pode utilizar? A dose máxima que a gente utiliza, aí, sob supervisão constante, com psiquiatra, é 300 miligramas. Pouquíssimas pessoas vão conseguir tomar 300 miligramas, porque, em geral, ele dá muito sono e é realmente, dos principais sintomas que a pessoa reclama ou, às vezes, não tolera o remédio. Mas eu posso usar um comprimido de 150 miligramas
para agir durante todo o dia, e quando precisa, na noite, para fazer aquele pico para indução do sono, eu posso associar, por exemplo, um comprimido de 50 miligramas ou um de 100 miligramas, que vai dar o pico e vai fazer a pessoa dormir. Quando eu falo em fazer a pessoa dormir, é interessante que a gente utiliza muito o recurso da mirtazapina e tetrazodona quando a gente precisa descontinuar um benzodiazepínico. Então, você pega aquele idoso que usa um clonazepam, um diazepam por muito tempo, e você conversa com ele, tenta fazer o desmame, a pessoa não concorda, fala que não dá conta de dormir sem o remédio. Você pode introduzir uma mirtazapina, introduz uma trazodona, dá um tempinho para a pessoa ver que esses remédios realmente dão sono, e você vai fazendo desmame, reduzindo gradativamente o benzodiazepínico, para você retirar o benzodiazepínico com o passar do tempo. Bem interessante, tá? Essas estratégias de você utilizar tanto a mirtazapina como a trazodona. Perfil de segurança, como eu comentei com vocês, muito boa no idoso, muito bem a gente pensar nesses remédios para adultos jovens, adultos mais velhos, porém crianças, mirtazapina a gente acaba utilizando em alguns momentos. Trazodona a gente não tem grandes seguranças realmente para usar em crianças. Certo, Amanda, eu já vou te responder já, tá? E então a trazodona a gente não utiliza em criança, é raríssimo realmente a gente usar em crianças. Em adolescente, às vezes a gente abre mão dela, mas também não é outros principais remédios para utilizar em adolescentes. Pensando em gestação, a gente precisa pesar muito e o benefício tem que superar qualquer prejuízo, qualquer potencial prejuízo de qualquer um desses dois medicamentos. Lembrando que gestante, optaremos por os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, principalmente ali citalopram, escitalopram, fluoxetina e sertralina. Amanda, é interessante a sua pergunta, porque, bom, se ele não age o dia inteiro, então vamos usar direto retard, a gente realmente vai usar direto retard? Não, é engraçado que o preço, e eu vou comentar com vocês, eu já vou adiantar e comentar com vocês, o preço da retard é bem alto, tá? E às vezes dificulta a gente passar para as pessoas. Mas tem pessoas que com apresentação tradicional vai conseguir passar o dia inteiro sem necessidade de você repetir a dose. Então, sugestão. Quando você quer trabalhar mais com transtorno ansioso, geralmente você usa uma dose menor de trazodona, 50, 100 miligramas. Quando você pensa em depressão, na maioria das vezes a gente precisa usar doses maiores da trazodona. Quando você pensa em doses maiores da trazodona, o Donarém Retard é bem interessante em relação ao custo e benefício. Quando você usa doses menores, o preço já melhora muito. Uma caixa, por exemplo, de 50 miligramas, que vem 60 comprimidos, você consegue achar atualmente em torno de 35 a 40 reais. Se você tomar um comprimido de 50 miligramas por dia, você coloca na balança 35 a 40 reais a cada 2 meses de tratamento. Então é bem interessante realmente o preço. O Donarém Retard de 150 miligramas, que vem 30 comprimidos, hoje está saindo num preço médio ali de 100... eu até peço para o Thiago me ajudar, que eu não vou lembrar direitinho não, mas em torno ali de uns 140, 150 reais, vamos colocar 150 reais mais ou menos, tá? Então, se você for pensar em utilizar 1/3 dele por dia, olha para você ver que você está pensando em 50 reais por mês. Só que quando você pensa em 150 miligramas por dia, 150 reais para algumas pessoas pode ser muito alto. A minha sugestão, se você pretende trabalhar muito mais como um remédio para levar a pessoa à hipnose,
sugiro você trabalhar com apresentação tradicional. Se você quer um remédio que vai cobrir o dia inteiro, opte pelo Retard. Como eu falei para vocês, que a gente utiliza muito como uma estratégia para tirar o benzodiazepínico, você vai ver a gente utilizar nessas situações a apresentação tradicional, tá certo? Quando você vê aquela pessoa ansiosa, você tenta tradicional, aí a pessoa vai te virar, Amanda, doutora, mas usa o Donarém, realmente a Trazodona de 50 miligramas, apresentação tradicional, eu percebo que sempre no outro dia, depois do almoço, parece que aumenta mais minha ansiedade, parece que me dá mais batedeira, eu fico um pouco mais agitada. Aí você percebe que não está segurando o dia inteiro. Ou utilize uma segunda dose, ou você passe para o Retard, tá? Então, é muito caso a caso e depende muito em relação a quanto que a pessoa pode investir na saúde dela. Amanda, o que eu esqueci de te responder ou que eu não consegui te responder? Você tinha me respondido antes, qualquer coisa você coloca aí para mim, tá? Alguma coisa que eu não te respondi. Mas você vai ver utilizando, tá? As duas opções. A apresentação realmente tradicional não é só para fazer o reforço. Voltando em relação a preço da mirtazapina, melhorou muito de preço, tá? Uma mirtazapina com 15 miligramas, o preço dela no mês vai sair próximo a R$50, já 45 mirtazapina, em um mês o preço vai ultrapassar os R$100, tá? Geralmente 30 miligramas, ele já sobe em torno de R$70, R$80, e 45 miligramas chega ali a R$110, R$120 ali, 30 comprimidos, tá? Então, a mirtazapina realmente sai num custo mais elevado, e pensando na Trazodona de Donarém Retard, de 150 miligramas, estamos falando próximo a R$150 por mês. Dúvidas por enquanto? E o último que eu vou comentar dentro dos antidepressivos é a bupropiona, ou BUP, tá certo? Deixa eu só ver aqui se eu não esqueci nada. Estava esquecendo uma coisa, tá, gente, aqui dentro. A Trazodona, ela é interessante que ela... deixa eu só ver aqui, isso. A Trazodona, ela é interessante naqueles casos também que a gente encontra a pessoa super ansiosa e que acaba reclamando para você que tem um problema na ereção. Esse problema de ereção pode estar ligado não à parte orgânica, mas à parte mental. Quando está ligado à parte mental, costuma responder muito bem com a Trazodona. E se a gente for ver, inclusive, no artbook, ela coloca, eu ia colocar aqui embaixo, não vou colocar para não confundir, pode ser utilizado para dor crônica, tá? Gente, calma, dor crônica, não estou falando em modulação de dor, porque se a gente for ver na literatura, Trazodona não é considerado modulação de dor, não é considerado modulador de dor. A dor crônica que utiliza a Trazodona é muito mais naquelas dores que são proporcionadas com tensão muscular, fibromialgia, por exemplo, que a pessoa reclama para você que não tem um sono reparador, não consegue realmente dormir direito, e como é um remédio que dá sono, porém não altera o sono REM, geralmente então tende a melhorar as dores crônicas, principalmente as dores tensionais, as dores ligadas à fibromialgia. Mas quando a gente fala em fibromialgia, ainda a gente opta por remédios que são, em sua origem, moduladores de dor. A bupropiona, como é um antidepressivo, a gente também utiliza
ela não só como antidepressivo, mas também como um ansiolítico, e um ansiolítico que é ligado ou que responde muito bem à ativação do núcleo accumbens, tá certo? Por isso que essa ativação do núcleo accumbens, a gente acaba utilizando a bupropiona na obesidade e também para parar o tabagismo. Vamos entender melhor então isso. A bupropiona, ela é considerada ou ela é classificada como uma droga dopaminérgica. Só que não é uma droga dopaminérgica que ativa todos os centros dopaminérgicos. Ela ativa ou ela age no núcleo accumbens. O núcleo accumbens é o centro do prazer e o centro da recompensa. Bom, uma pessoa, por exemplo, que ansiosa, depressiva, que usa a comida como prazer e recompensa, tá ansiosa, vai lá, come, ativa o núcleo accumbens, pronto, alivia a ansiedade, alivia os sintomas negativos. A bupropiona é uma ótima candidata nessas situações. Mesma coisa o cigarro. Quando a pessoa fuma, a nicotina vai lá no núcleo accumbens e ativa, trazendo um certo prazer, trazendo a recompensa realmente com o cigarro. Então, pensando nessa maneira do remédio agir, pensando, né, em alguns transtornos alimentares, pensando no tabagismo, a gente utiliza a bupropiona também na ansiedade, depressão, obesidade e tabagismo. No transtorno ansioso, ela quase não é um remédio muito bom para tratar um transtorno ansioso generalizado, é muito mais os transtornos ansiosos que vêm com impulsividade, e essa impulsividade ativando aí o núcleo accumbens, tá? E por ser utilizado na obesidade, é fácil de entender que o apetite reduz, principalmente nesses casos que são mediados pelo núcleo accumbens aí, né? Então, ativando o núcleo accumbens, reduz realmente o apetite. Quanto a sono, reduz também. É interessante que a gente coloca a bupropiona sendo utilizada mais cedo, a gente não coloca perto da noite. Um efeito bastante comum dessa classe é a insônia. Então, aquela pessoa que não tem nenhum problema para dormir, começa a usar a bupropiona, ela pode reclamar de insônia. Quando você usa a bupropiona 2 vezes ao dia, você utiliza uma vez de manhã e você puxa a segunda dose mais perto da hora do almoço. Então, você utiliza logo depois do almoço, tomar o segundo comprimido de bupropiona, no máximo ali no meio da tarde. A gente não usa ela muito próximo de dormir. E por ela ativar o núcleo accumbens, algumas pessoas vão falar para vocês, né? Nossa, doutor, quando eu uso a bupropiona, me dá uma levantada no astral, me dá uma coisa boa, uma coisa que me joga para cima. Nada mais é realmente do que a ativação do centro do prazer, tá certo? Quando a libido, depende da literatura que vocês vão ler. Alguma literatura coloca que é indiferente, alguma literatura coloca que aumenta libido. Na prática, você vai ver utilizar a bupropiona e as pessoas falarem que jogou libido lá embaixo, que derrubou geral libido, tá? Então é muito relativo. Mas a associação aqui é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina junto com a bupropiona. Com qual finalidade? O inibidor atrapalha muito o libido. Quando você associa a bupropiona no inibidor, ele acaba recuperando um pouco da diminuição de libido. Então, junto com o inibidor seletivo, pensando em reduzir o efeito colateral libido, a gente pode usar tanto a trazodona como pode usar a bupropiona. E um dos principais aqui contraindicações é realmente a epilepsia, porque sem exceção, todo antidepressivo
reduz o limiar de crise convulsiva. Bem interessante essa classe de remédio é que ela aumenta a concentração das pessoas. Então eu quero estudar, eu quero tentar passar no concurso, estou estudando para concurso, prova. É somente com os derivados de anfetamina, por exemplo, a Ritalina, que eu vou conseguir melhorar meu desempenho, principalmente na concentração? Não. A bupropiona também melhora a concentração, tá certo? Não funciona bonitinho isso para todo mundo, mas aquela pessoa que te reclama, né, que não está conseguindo se concentrar, está muito dispersa, aquela pessoa que precisa perder peso, reclama muito de libido, já está usando inibidor seletivo da recaptação de serotonina, muito interessante associar a bupropiona, já que melhora a libido, acaba ajudando em perda de peso e pode melhorar também a concentração, tá certo? Então, bem interessante você pensar na bupropiona nesses aspectos. Lembrando que não vai responder em todos os casos de obesidade, os protocolos norte-americanos, os protocolos europeus, a bupropiona não vem de maneira separada, sozinha, tá? A bupropiona, ela vem associada ao naltrexone. O naltrexone, que é um inibidor opioide, que quando associado à bupropiona, o naltrexone acaba potencializando a anorexia. Não existe no mercado brasileiro essa associação que já vem pronta. Quando algum profissional precisa utilizá-la, eles acabam mandando manipular, mas na maioria dos protocolos brasileiros está a bupropiona de maneira isolada. Quanto ao tabagismo, é uma droga que você hoje não é a primeira sugestão, não vamos falar uma primeira sugestão, mas não é a mais indicada em novos protocolos. A mais indicada é a vareniclina, nome comercial Champix, muito caro o tratamento dela, em torno de 3 meses de tratamento vai gerar um custo de R$ 1.500, ou melhor falando, um investimento, né, de R$ 1.500. Então, muito caro, R$ 1.500 para 3 meses de tratamento. E com ótimo custo-benefício, a gente tem a bupropiona e a gente também tem a nicotina, que sai num preço muito próximo ali do cigarro que a pessoa fuma. Então, a gente tem a apresentação de 150 miligramas, que é a apresentação tradicional, e apresentações de liberação lenta. Eu vou colocar aqui para vocês XL, tá? Mas depende da marca que vocês vão escolher. Eu estou falando de uma marca chamada Zetron, que é o melhor custo-benefício hoje do mercado brasileiro. É um produto da Libs, tá? Um laboratório muito bom. E a gente tem a apresentação XL de 150 miligramas e também a gente tem a apresentação também de liberação lenta de 300 miligramas. A maioria dos protocolos para tratamento de obesidade utiliza 300 miligramas ao dia de bupropiona e a maioria das vezes para transtorno depressivo a gente vai usar 300 miligramas também por dia, 150 só para dar aquele trampolim para chegar a 300, ou aqueles metabolizadores pobres que respondem muito bem com doses reduzidas de remédio. Aí a gente para nos 150 miligramas, tá? É um remédio que a gente não tem o efeito dele o dia inteiro, por isso que quando a gente utiliza a liberação tradicional, a gente acaba utilizando ele 2 vezes ao dia. A pessoa fala para você, olha, chega à tarde, eu já não sinto mais aquela euforia, aquela alta astral que eu sinto quando eu tomo ele de manhã. E aí, nesses casos, é interessante você colocar uma segunda dose. Quando você usa a apresentação de liberação prolongada, você não precisa realmente utilizar 2 vezes ao dia. Falando em preço, 150 miligramas
que vem 60 comprimidos na cartela, vai custar próximo a R$100, 95, R$100. Isso, apresentações genéricas. O Zetron XL de 150 miligramas, por mês ele vai custar próximo também de R$100, vai custar uns 105, R$110 ali por mês. Já o Zetron XL 300 miligramas, de 30 comprimidos, ele vai custar em torno de uns R$120. Só que se você comprar a caixinha de 60 comprimidos de 300 miligramas XL, ele vai custar em torno de R$165. Ou seja, um pouco mais de R$80 aí por mês, tá? Então, sai um preço bem interessante. Aí vocês vão me falar, não, Marcos, mas é muito caro uma pessoa fumar para você passar um remédio desse, né? Uma pessoa que está obesa, opa, calma aí, uma pessoa obesa, diminui a quantidade de comida, diminui o tanto de bobeira no supermercado, você vai conseguir colocar esse dinheiro num remédio desse. Pensando num cigarro, eu estava conversando com o Tiago esses dias, ele está fumando um nacional, os nacionais aí não custa menos de R$5,50, por conta da lei, tá? Não pode custar menos de R$5,50, mas o que o Tiago fuma atualmente, ele me falou que está em torno de R$8, tá? Dependendo do remédio que vai, dependendo do cigarro que vai comprar nacional, as pessoas chegam a pagar R$10 ou ultrapassar os R$10 em cada maço. E o Tiago falou que diminuiu bastante o cigarro, está usando só um maço de cigarro por dia, ao custo ali de R$8, a gente considera que ele literalmente queima por mês, né, R$240. Gente, R$240 de cigarro. Pensando num remédio que nem esse, dá para comprar o remédio e ainda sobra de pagar uma academia, tá certo? Pagar realmente uma atividade física. Então, a gente está falando que, em termos de convencimento, você coloca isso na ponta do lápis, você consegue mostrar para a pessoa que ela está queimando o dinheiro dela e não realmente está investindo. Colocando os cigarros aí do Paraguai, hoje sai em torno de R$3,50, os mais baratos. R$3,50 mesmo, a pessoa que fuma um único maço, R$3,50 vezes 30, fazendo uma conta aqui bem rápido, deixa eu ver aqui, 35 vezes 3, vai dar 70, R$105 aí por mês, mais ou menos, tá? Então, sai o mesmo preço do remédio. Não tem desculpa para falar que não tem dinheiro. Vamos colocar o Tiago ali, que fuma R$8 por dia de cigarro, 240 por mês. A gente está falando que ao ano, deixa eu pegar a calculadora aqui, para me ajudar, 240 vezes 12, o Tiago chega a gastar R$2.880 de cigarro ao ano. Você conversando isso com uma pessoa, a pessoa dá para fazer uma viagem muito boa aí com esse preço. E o Tiago, ele me falou que está chegando ali nos 30 anos de cigarro, tá? Considerando que ele fuma 30 anos aí nessa carga, a gente está falando em R$86.400. R$86.000 sem falar em juros, sem falar em correção realmente monetária do dinheiro gasto. A pessoa literalmente queimou uma casa que poderia ser adquirida pelo Minha Casa Minha Vida, tá? Minha Casa Minha Vida, existe, até pouco tempo existia casa que era menos de R$100.000, beirava ali os R$95.000, mais ou menos. É uma maneira de você convencer a pessoa. Você poderia convencer, mas se o senhor continuar fumando, vai dar problema de saúde, infarto, DPOC, vai aumentar a chance de neoplasia. A pessoa começa, né, não, doutora, mas o meu avô, ele morreu com 97 anos, morreu atropelado, nunca teve problema de saúde, nunca infartou, nunca realmente teve comprometimento pulmonar.
quando você fala em dinheiro, como é um valor, uma coisa real mesmo, que você consegue colocar isso na ponta de um lápis, a pessoa realmente dá realmente maior importância a tudo isso. A nicotina por mês vai custar o mesmo tanto, tá? Da bupropiona, em torno de R$100 por mês. E qual que seria a diferença da nicotina com a bupropiona? A nicotina, nós temos 3 apresentações, de 21 miligramas, 14 miligramas e 7 miligramas. A de 21 miligramas é a que nós iniciamos o tratamento, que pode ser em goma de mascar ou pode ser em adesivo transdérmico. A goma de mascar, eu vou colocar uma goma toda vez que me der vontade de fumar, enquanto o adesivo eu troco uma vez por dia. Quando eu utilizo o adesivo, a goma de mascar, eu já estou colocando a nicotina no meu corpo. Então, na medida que eu começo o tratamento, eu já paro de fumar. Já a bupropiona vai demorar de 2 a 4 semanas para chegar ao efeito máximo dela. Então, ainda você orienta a pessoa a manter fumando nos 2 primeiras semanas do uso da bupropiona. Quando inicia a 3ª semana, você já pede para a pessoa parar de colocar o cigarro na boca, tá? Hoje, cigarros eletrônicos, narguilé, todos esses tipos de dispositivos que simulam ou que são similares a cigarros, todos eles são considerados tão benéficos quanto, ou às vezes mais prejudiciais do que o próprio cigarro. E o tratamento vai mais ou menos ali na mesma linha. Agora, é muito fácil de passar o remédio, a nicotina bupropiona, quando pensamos somente na dependência química, tá? Junto com a dependência química, nós temos a dependência física e a dependência psicológica. A dependência física é o ato da pessoa colocar o cigarro na boca, acabar tirando a cinza do cigarro de uma maneira muito automática, muito ágil, tá certo? Tem pessoas que comem, fala com o cigarro na boca, sem deixar o cigarro cair. Tem pessoas que, pelo simples fato de deixar o cigarro atrás da orelha, já sente confortável. Essa é a dependência física. E como que a gente pode enganar a dependência física? Pega a cenoura, parte ela em cubinhos, ao invés de colocar o cigarro na boca, coloca o cubinho, né, aquele palitinho de cenoura na boca, troca o cigarro pela goma de mascar. Quando usa bupropiona, fica com goma de mascar, aquela sem açúcar, tá? E quando dá vontade, precisar ocupar realmente a boca, põe uma goma de mascar. A dependência psicológica já é o condicionamento que o corpo adquire com alguns atos, fazer lembrar o cigarro. O principal aí é o café. Muitas pessoas que fumam têm o café relacionado ao fumo, então toma um cafezinho, já vem a vontade de fumar. Nessas pessoas você orienta a diminuir cigarro, diminuir às vezes a bebida alcoólica, que a bebida alcoólica às vezes relaciona com o uso do cigarro, quando toma mais bebida alcoólica, fuma mais, e aquelas pessoas que falam, né, não, quando eu estou trabalhando não me dá vontade de fumar, mas é só eu ir para a área do fumante, eu sinto a vontade de fumar. É aquela poltrona, é o local da casa que faz lembrar o cigarro ou que leva a vontade de fumar. Então, você precisa, em terapia cognitivo-comportamental, não só passar remédio, mas também orientar as pessoas a quebrar esse condicionamento, a mudar os hábitos para você ter sucesso no tratamento. O tratamento que menos eficaz é o da nicotina, e ele gira em torno ali, não passa dos 30% de eficácia a longo prazo. A bupropiona vem logo atrás, que também não é tão mais alto do que a nicotina. Elas estão muito próximas uma da outra, também não ultrapassa os 30% com a bupropiona. Já a vareniclina em trabalhos demonstra uma melhora aí,
uma efetividade um pouquinho maior, porém não é grande coisa também, tá? Pelo custo muito maior, ela não tem muito mais resultado do que a bupropiona. Bom, em relação aos antidepressivos, era mais isso que eu queria comentar mesmo. Eu acabo falando um pouquinho ali do cigarro, tá? Que vocês às vezes vão ver, nós trabalharmos com bupropiona em pessoas que fumam, como que a gente faz e o porquê que a gente faz. Os protocolos colocava que você precisava manter pelo menos 2 meses do uso de remédio, seja ela a nicotina, seja ela a bupropiona, seja ela a vareniclina, sem a pessoa colocar cigarro na boca. Então, no momento que fez 2 meses que a pessoa não colocou cigarro na boca, você estava autorizado a retirar esses remédios. Hoje não, hoje já está provado que melhora o seu tratamento quando você retira os remédios, quando a pessoa para de sentir vontade do cigarro. Então, tratamentos hoje em dia do cigarro ultrapassa os 6 meses de tratamento, tá? Antigamente girava em torno de 3 meses, hoje passa os 6 meses, você não tira a bupropiona, não tira a nicotina, lógico que você pode reduzir as doses da nicotina, né? Mas você não tira a bupropiona, não tira a nicotina, se a pessoa ainda apresentar vontade de fumar e chances reais de recaída e volta a utilizar o cigarro. Então, se precisar, 6 meses de tratamento ou mais para aquela pessoa que deseja parar o cigarro. Alguma dúvida aqui? Bom, essas são as principais informações dos antidepressivos que eu queria passar para vocês, tá? A gente vai conversando ao longo do estágio para saber por que você escolheu um, por que você escolheu o outro, né? Eu coloquei aqui os que mais chamam atenção em cada classe de remédio e adiante realmente dessa análise que a gente mais utiliza realmente para escolher um ou outro. Aí acabamos os antidepressivos, eu vou começar a falar sobre os neurolépticos, também tem o nome de antipsicóticos na literatura. E o próprio nome já diz, se é antipsicóticos, eles são usados para psicose, tá? Qualquer tipo de psicose, seja ela orgânica, seja ela provocada por um transtorno ansioso, o delírio com o M, né, do idoso, internações prolongadas, vigência de infecção, pós-cirurgia, né, que tem realmente algum transtorno orgânico no idoso que leva ele a psicose da esquizofrenia, a psicose de um transtorno depressivo que leva a pessoa a uma psicose, a psicose provocada pelo álcool, a psicose provocada por outras drogas, como LSD, a própria maconha, tá? Todo tipo de psicose eu vou pensar no neuroléptico, no antipsicótico. E esses remédios também causam sedação, tá? E é interessante essa sedação, que ela é uma sedação um pouquinho diferente do benzodiazepínico, como o clonazepam. O clonazepam a gente vai conversar provavelmente na quinta-feira, a gente vai colocar isso direitinho no grupo. O clonazepam, assim como todo benzodiazepínico, ele deprime o centro respiratório. O neuroléptico, ele é seguro nessa parte, não causa depressão respiratória. E é um remédio também utilizado para que têm insuficiência hepática ou comprometimento hepático grave. Nós não utilizamos benzodiazepínico em insuficiência hepática. Quando precisamos sedar uma pessoa com insuficiência hepática, com cirrose, a gente utiliza os neurolépticos. E a segunda geração também tem um grupo de neurolépticos, segunda e terceira geração, que a gente usa para estabilização do humor.
eu vou colocar aqui, é a segunda e terceira geração dos neurolépticos. Eu vou comentar um pouquinho mais dessas gerações, mais para baixo. E a estabilização de humor. Quando a gente pensa em estabilizar o humor, a gente vem logo na cabeça o transtorno bipolar. A pessoa, ela entra em depressão, mas ela pode ciclar para mania ou hipomania, tá? E a gente não usa só no transtorno bipolar, mas a gente usa naquela pessoa que está em mania e que precisa controlar a mania, por exemplo, tá? Então a gente entra com neuroléptico, principalmente segunda e terceira geração, que não vai ciclar para baixo. Mas quando nós pensamos em mania, nós pensamos nos neurolépticos. Na estabilização do humor, naquela pessoa está com transtorno ansioso, transtorno depressivo, e fala que tem crises de choro, tá certo? Sente muito mal, vem impulsividade associado, e falar em impulsividade a gente já começa a falar em algumas alterações de personalidade também. Então, inclusive alterações de personalidade, como transtornos borderline, como o próprio transtorno de conduta, dentro da área pediátrica, a gente acaba falando do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. No componente hiperatividade e impulsividade, nós temos os neurolépticos como primeira opção, tá? Então, quando a gente fala de estabilização de humor, não é só para o humor não oscilar, mas também não piorar a personalidade e tentar estabilizar também as impulsividades. Os neurolépticos, praticamente todos eles, aumenta peso, aumenta apetite. O que menos relaciona aumento de peso é a terceira geração, que é o aripiprazol. Eu não vou colocar aqui como exceção, vou colocar um pouco mais para baixo. E como todos eles podem ser usados na sedação, então aumenta o sono. Eu vou voltar a repetir, terceira geração é o que menos influencia aqui. Como todos eles causam sedação, todos eles estão relacionados à redução de libido. E todos eles também reduzem o limiar de crise convulsiva. Eu vou colocar aqui que reduz pouco, tá? São geralmente seguros para a gente utilizar em pessoas com histórico de epilepsia e também utilizar nas pessoas que têm algum acometimento aí, alguma ocorrência de síndrome convulsiva. Esses remédios, eles agem inibindo a dopamina, e quando inibe a dopamina, a gente pensa muito na doença de Parkinson. A doença de Parkinson não produz dopamina. Nos neurolépticos, eles já bloqueiam a dopamina. E quando bloqueia a dopamina, acontece a liberação extrapiramidal. E a liberação extrapiramidal é o que leva à síndrome parkinsoniana. Por conta da liberação extrapiramidal, que é uma via colinérgica. E o que a gente tem na via, a tríade da via extrapiramidal, tá? Na tríade da síndrome parkinsoniana. A gente percebe os tremores, tremores de intenção, tremores de extremidades, tremores finos, juntamente a rigidez muscular, juntamente com a bradicinesia. Tudo através da ativação da via extrapiramidal, que é colinérgica.
Então, quando eu inibo a dopamina, eu ativo uma via colinérgica extrapiramidal e isso dá um efeito colateral, que é a síndrome parkinsoniana, que ela é composta da tríade tremores, rigidez muscular e bradicinesia. Então, quando eu chego esses sintomas, essa síndrome, o que eu tenho que fazer? Preferencialmente, diminuir a dose do neuroléptico ou suspender, se for o caso. Não consigo realmente suspender, mas eu consegui diminuir. Geralmente melhora a síndrome parkinsoniana. Quando eu utilizo segunda e terceira geração, tende a dar menos síndrome parkinsoniana. E se mesmo assim eu não consigo sair da síndrome parkinsoniana e eu preciso manter o neuroléptico, eu posso utilizar um anticolinérgico. O mais utilizado no nosso dia a dia é o biperideno, tá certo? Outra efeito colateral, esse muito grave, é a hipertermia maligna do neuroléptico. A hipertermia maligna do neuroléptico, o próprio nome já diz, um aumento da temperatura provocado pelo neuroléptico. Como se dá o aumento dessa temperatura? Não é pela ativação ou pela alteração do nosso termostato, da nossa centro regulador de temperatura central. Essa hipertermia é provocada por tremores isométricos e isovolumétricos, tá? Que é o que leva à rigidez muscular. Então, esse calor é gerado perifericamente no nosso corpo. Então, não adianta eu querer tratar essa hipertermia com dipirona, com paracetamol, com outro antitérmico, que não vai adiantar. O que eu preciso quando eu tenho hipertermia maligna do neuroléptico? O próprio nome já disse, é terrível. A primeira coisa que tem que fazer é tirar o neuroléptico, tá certo? Segunda coisa que você deve fazer, se o que a pessoa está esquentando, você precisa reduzir a temperatura dela. Com gelo, compressas, tá? Resfriar pelo ambiente, ar-condicionado, coloca a pessoa numa câmara frigorífica, num freezer, sei lá. Você tem que diminuir a temperatura para não desnaturar as proteínas. E você precisa relaxar a musculatura da pessoa. Você precisa utilizar um relaxante muscular. Talvez o mais utilizado, só que a gente não consegue ele em todos os centros e todos os lugares, é o dantrolene, tá certo? Mesmo utilizado lá na anestesia, ou na ausência dele, você não conseguiu ele, você pode usar um benzodiazepínico como um diazepam, tá certo? Em doses mais altas, mas aí a gente precisa tomar cuidado para não levar a pessoa a ter pressão respiratória, tá? Então, o tratamento para hipertermia maligna do neuroléptico consiste em retirar o neuroléptico, você diminuir a temperatura, usar um anticolinérgico e mais um relaxante muscular. Sempre pedir ajuda a um anestesista, um neurologista, um psiquiatra, tá certo? Que são as especialidades que mais realmente se deparam com essas situações e que possuem experiência para o manejo dessa situação. E como eu posso evitar ou diminuir a ocorrência da síndrome parkinsoniana e a hipertermia maligna do neuroléptico? É difícil porque a gente não tem uma receita de bolo, porque essas situações podem acontecer dependendo de dose, então quanto maior a dose, geralmente a chance aumenta muito, mas não necessariamente só da dose. Dependendo da pessoa, uma única dose vai ser o suficiente para levar a alguma dessas duas situações. Tem pessoas que vão precisar anos de tratamento para evoluir para alguma dessas situações. E tem pessoas que não vão evoluir para nenhuma dessas duas situações. Os neurolépticos são divididos em 3 gerações, tá? A primeira geração, eu vou colocar como principais representantes
o haloperidol, que é o aldol, tá certo? Vou deixar aqui a clorpromazina, deixa eu deixar os nomes comerciais, e muitos deles a gente conhece pelo nome comercial. O aldol, a clorpromazina é o Ampliquitil. O Ampliquitil é o mesmo utilizado, por exemplo, para crises de enxaqueca, para soluços recorrentes. E a gente utiliza também a levomepromazina. Levomepromazina, quase ninguém vai saber qual que é esse, mas na hora que eu falo, o Neosina, tá? Quase todos vocês sabem qual remédio que eu estou falando. A segunda geração, ela é representada aqui, eu vou deixar só 3, tá? Vou deixar 3 ali do primeira geração, 3 de segunda geração. Temos remédios a perda de vista, uma lista imensa, e eu vou deixar aqui os mais utilizados. Segunda geração, nós temos a risperidona. Nós vamos utilizar muito a quetiapina e vamos utilizar também a olanzapina. E terceira geração, hoje temos um representante no mercado brasileiro, que é o aripiprazol, certo? Ou Aristab, tá? É o nome que a gente mais vê do aripiprazol aí. Bom, primeira geração, também considerado de neurolépticos típicos. Ele é considerado primeira geração típicos porque ele tem maior chance de proporcionar efeitos colaterais, entre eles a síndrome parkinsoniana e a hipertermia maligna do neuroléptico. O aldol de depósito, por exemplo, é um dos que maior tem chance de evoluir para a situação de hipertermia maligna do neuroléptico. A segunda geração já é considerada os neurolépticos atípicos, tá? Os neurolépticos atípicos, assim como segunda geração, mas terceira geração também, é porque eles têm bem menos efeitos colaterais se comparado à primeira geração. A segunda geração ainda é um inibidor dopaminérgico, mas a terceira geração, na verdade, ela não é um inibidor dopaminérgico, mas ela é um agonista dopaminérgico fraco. Então, ele liga aos receptores de dopamina, porém, ele faz um efeito menor, menos potente do que a própria dopamina corporal. Então, por isso que ele acaba reduzindo o efeito da dopamina do próprio corpo. O aripiprazol, ele está menos relacionado à sonolência e ganho ponderal. E ele é considerado hoje padrão ouro, assim como a risperidona, no tratamento do transtorno da hiperatividade, componente hiperatividade / impulsividade, tá certo? Essa classe, como que nós utilizamos? O aripiprazol e a risperidona são prioridades quando a gente pensa em criança, mas também utilizamos o aldol em casos realmente de precisamos de uma potência maior, um caso de difícil controle. A olanzapina também é utilizado em crianças nesses casos mais refratários, que você precisa de uma sedação maior. Para idoso, menos efeito colateral melhor, mesmo porque o idoso ou tem síndrome parkinsoniano, já tem uma certa dificuldade para andar, já tem uma certa dificuldade no seu esqueleto, então optamos em utilizar a segunda geração para idoso. Para idoso, utilizamos principalmente risperidona e quetiapina, e em casos de demência, onde precisam um controle melhor da oscilação do humor, oscilação do comportamento, e precisa de uma sedação maior, utilizamos a olanzapina. O aripiprazol não é muito utilizado em idoso, mesmo porque
O idoso, você precisa, às vezes, de uma sedação maior, você precisa de uma melhora do apetite, já que a demência correlaciona-se muito mais à perda ponderal do que ganho ponderal. Em gestantes, pensar mais na levomepromazina, no Neosine, mas os outros a gente pode utilizar, mas devemos pensar bastante em custo, custo não, né? Na verdade, benefício em comparação a potenciais prejuízos, potenciais teratogenicidades, tá certo? Então, devemos pensar bastante. Vou deixar esses neurolépticos listados. Utilizamos muito, mas muito mesmo a quetiapina em transtorno bipolar, em pessoas que oscilam bastante o humor, que precisa de um controle melhor da impulsividade, tá certo? Utilizamos muito a quetiapina ali no adulto jovem, no adulto mais idoso, tá? Mas podemos utilizar qualquer um desses. Primeira geração, ou típicos, está mais relacionado aos efeitos colaterais. Uma coisa que eu não falei é a bupropiona, em gestante não costumamos utilizar, a não sei que o benefício supere bastante o potencial prejuízo. Em crianças, está sendo mais utilizado nesses últimos tempos, principalmente porque temos o fator aí obesidade, a dificuldade realmente em manter uma criança saudável e manter ela dentro do peso. Então, a bupropiona, utilizada naquela criança que está acima do peso, aquela criança que já tem uma certa dificuldade no aprendizado e precisa melhorar a concentração. Nós temos pelo menos duas crianças de 8 e 9 anos, tá? Que está usando bupropiona nos nossos ambulatórios, está tendo ótimos resultados, principalmente aí relacionado à concentração, obesidade. Então, atrelamos aí a bupropiona para fazer duas coisas ao mesmo tempo.